Então, mais uma vez, o meu boa tarde a todos. Eu quero, ao iniciar, agradecer, como é minha última fala, agradecer ao pessoal aqui do Vale do Câmara, na pessoa do Antônio e da Lourdes, agradecer ao Hassan e à Paula pela gentileza desse convite mais uma vez de aqui estarmos, saboreando nessa tarde com os amigos, com vocês e todos que me antecederam, que compartilharam nesta tribuna, de preciosidades de ensinamentos, que sempre, embora as temáticas sejam muitas vezes semelhantes às que fazemos, cada um traz na sua ótica ensinamentos preciosos. E realmente apreciamos demais também o trabalho efetuado pela Filipa e pelo Carlos, que vem, como a Samira salientou, e eu gostaria de salientar também, na importância, pois nós exercemos uma atividade também muito intensa no Brasil, junto aos jovens em colégios, nos preocupando com a dependência química, nos preocupando demasiadamente com o grande índice de depressões nos jovens e, consequentemente, com o suicídio. Então, são temáticas que nós sempre abordamos para procurar auxiliar. Nós sabemos que essas temáticas, elas são pesadas, elas nos causam muita aflição, mas há necessidade, sim, de modificar o enfoque, de esclarecer a população, alertar as famílias, para que, despertos, nós evitemos esse mal maior que está agraçando principalmente com os nossos jovens. Então, dando a sequência, a Samira sempre entra nas temáticas, ela facilita para mim, porque nessa temática, culpa e mágoa, é a grande problemática que todos nós sabemos no relacionamento com a família. Porque nesses interregnos, nesse dia a dia, nós construímos as nossas emoções, nesses sentimentos que nutrimos pelo cotidiano ou pelo nosso dia a dia, esses sentimentos de culpa e mágoa, de rejeição, enfim, das cobranças que todos ainda queremos. Normalmente nós sempre queremos ser os primeiros em cima de determinadas situações, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre, dando na realidade uma continuidade sobre o que falamos no planeamento divino, que deságua na família. A família que é o esteio, que ela pode, através do seu equilíbrio, propiciar alternativas para a vida, nos conduzindo para um trajeto que construímos as nossas felicidades, ou pelos desajustes que criamos as nossas infelicidades e fatalmente levando muitas vezes a enfermidades e problemas maiores. Então, vamos falar um pouquinho de vínculo, né, que vem do nosso dicionário, que é os vínculos, fala dos vínculos familiares. O vínculo, então, é um laço, é um liame, e figuradamente é um laço moral, uma relação que temos. E família, que vem ao substantivo feminino, ele nos diz que é um grupo de pessoas ligadas entre si por laços de casamento de parentesco. Pai, mãe e filhos. E também diz grupo de parentes, mais ou menos próximo, conjunto dos ancestrais, os descendentes de um indivíduo. É uma linhagem, filhos, prole, ou grupos de seres análogos aos semelhantes. Então, a família é constituída normalmente de pai, mãe e filhos. Essa é a constituição de família. Quando não existe filhos, como nós brincamos, eu e a Samira, praticamente é um consórcio. Não é, na realidade, a família. A família, segundo o dicionário, há necessidade de ter este vínculo, pelo menos na legislação brasileira, assim é colocado. Mas é importante que a gente tenha noção disso. A formação do grupo familiar, ela sempre tem como finalidade, então, a concretização de vários fatores, como a construção do amor, a construção da atenção, a compreensão, as carências, enfim. Nessa construção, permeando, então, através desses sentimentos, esta construção que todos nós queremos. Temos viciações
E através desse caldeamento, como falava nesta manhã, nós vamos interagindo e vamos deixando florescer as virtudes que todos necessitamos dentro de nós. A rigor, então, família, ela é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Então, aí vocês vão refletindo e fazendo suas deduções. O que nós vemos hoje em dia, e aqui não deve estar diferente, nós temos vendo uma grande modificação naquele sentido de família que nós tínhamos até décadas atrás. Hoje, os casamentos, com exceções, eles duram muito pouco tempo. Então, nós vemos seguidamente uniões que se estabeleceram por períodos, em quais os pais acabam se separando, se consorciando com outras pessoas, seja o homem com outra mulher e a mulher com outro homem, levando consigo os seus filhos. E o que nós vemos nesse caldeamento, que nós temos uns relacionamentos em que nós temos os seus, os meus e os nossos. Então, nesse novo consórcio, normalmente tem novos filhos. Então, fica, evidentemente, uma construção um pouquinho aparentemente caótica, porque quando começam a graçar os problemas com os meus filhos e não da minha esposa atual, ela diz, olha, o problema dos teus, tu resolve com eles. Os problemas dos meus, eu resolvo com eles. E os nossos, nós resolvemos juntos. Então, em grande parte, o que nós temos notado é que tem havido muito conflito porque as crianças perdem referência. Porque os meus, anteriores a este meu casamento, eles têm concomitantemente um relacionamento com a minha ex-mulher, provavelmente com o companheiro dela e com os filhos dela, enfim, perde-se a referência. Então, quando existem condutas diversificadas, não existe referência, as crianças ficam perdidas. Porque na minha casa age de uma maneira, na casa da ex-esposa de outra maneira. Se vai visitar, enfim, o companheiro da mãe que está... É um transtorno. Então, essas consequências repercutem intensamente nos relacionamentos atuais. E que nós vemos que quando a criança perde a referência, ela perde o respeito. E é assim que nós vemos nesse tumulto que ora vivenciamos. Jovens perdidos e os pais, consequentemente, também extremamente perdidos na educação dos seus filhos, graçando com muito problema. Outro agravante que nós vemos, que é em virtude disso, é que nós estamos vivenciando uma época em que os jovens praticamente mandam, porque os pais, exacerbados por uma série de funções, muitas vezes deixam as crianças decidirem. E isso realmente não é condizente, porque eles não têm maturidade ainda para decidirem. E nós vemos também com grande preocupação, que eu falei um pouco hoje de manhã, que nós estamos tendo um ingrediente muito grande, nada contra os animais, eu fui criado sempre com animais, mas nós estamos causando um grande problema para nós e principalmente para os animais, que é a humanização dos animais, trazendo os animais para o nosso convívio e trazendo grandes problemas. Muitas vezes quem manda na casa é o cão, o gato e não nós. E nós estabelecemos critérios para os animais que nós nunca pensamos se nós estamos beneficiando ou prejudicando. Porque o animal não é para viver exatamente como nós humanos. Ele tem que ter as condições de animais. Então, nós somos tutores, nós temos que protegê-los, temos que defendê-los, porque nós, espíritas, sabemos que tudo vive interrelacionados, do átomo ao arcanjo. Nós sabemos que todo do mínimo, ou melhor, do pequeno, até o infinito. Então, tudo está relacionado. Evidentemente que nós temos que respeitar a natureza como um todo, nós temos que respeitar os animais também como os nossos também semelhantes, mas não ainda como seres humanos. E nós vemos com preocupação, eu trouxe isso até para vocês verem, nós estamos com um problema sério, sempre falamos que o Brasil é um país relativamente jovem e sempre promissor. Nós já estamos com a população bastante envelhecida e nós estamos vendo que também a natalidade está diminuindo bastante. Eu trouxe até para vocês verem num comparativo que nos lares brasileiros nós temos, isso é o dado do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós temos 52 milhões de cães
e 22 milhões de gatos. Nós estamos tendo atualmente mais animais do que crianças no Brasil. Tá? Então, isso realmente é muito preocupante. E nós estamos vendo agora, a questão de um mês atrás, saiu uma estatística que os próprios casais que decidiram não ter filhos, têm animais, estão decidindo pegar mais gatos que cachorro, porque o cachorro dá mais trabalho, ele requer mais atenção. Quem tem sabe, já estou vendo gente que faz assim com a cabeça, né? Sabe quem tem os seus cães. Então, nós temos exemplos até dentro da nossa própria família, as pessoas não mais se encontram porque não podem deixar os seus animaizinhos. E os gatos já é diferente, porque o gato já é mais autônomo, já fica muito mais tranquilo, tu pode deixar tempo lá dentro dando comida, que não tem problema. Então, já no Brasil, não sei como é que está aqui em Portugal, estão causando esse tipo de problema. E nós vemos, né, que nos lares brasileiros há uma média de 1,8 cachorro por domicílio, que tem pelo menos um cão. Então, nós temos mais cachorros que crianças. E nesse slide dá para ver. Havia 44,9 milhões de crianças de até 14 anos contra os 52,2 milhões de cachorros. Então, nós já estamos nos lares brasileiros. E em Portugal, vocês têm ideia de como é que está? Vamos ver como é que está Portugal. O que eu procurei é estarrecedor. Nós sabemos que a população portuguesa, né, frente ao plebiscito aprovado pelo povo português em 2007, com a liberação do aborto, que foi citado muito bem explanado na entrada, nós sabemos disso, houve uma diminuição severa e intensa da natalidade. Vocês sabem disso, que é uma preocupação, inclusive, do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, enfim, de Portugal. Em 60 anos, está nascendo metade das crianças que nasciam há 60 anos. E está predominando também a grande quantidade de animais. Tá? Então, nós estamos vendo isso. Então, os animais estão cada vez mais a serem tratados como membros da família e muitas vezes até como pessoas. Eu trouxe isso para a reflexão de todos nós. Porque muitas vezes nós estamos cada vez mais nos isolando, nós estamos muitas vezes tapando os nossos vazios existenciais, porque é normal, e eu vejo isso lá no Brasil, o ninho vazio, os casais que têm seus filhos que é uma sequência da vida, casam, enfim, vão em busca de outras alternativas de trabalho, e os casais, então, procuram adotar seus animais. E aí começam cada vez a se isolar mais. Eu não vou entrar nem na dependência da tecnologia, que realmente todo mundo nós estamos vivendo, e isso tem um grave problema, vivemos mais no mundo virtual. Então, nós parece que estamos nos afastando da solidariedade, da fraternidade. E eu creio que é o momento da sociedade repensar isso. Nós temos que começar a repensar, porque a finalidade maior é nós exercermos o que efetivamente necessitamos, crescermos, evoluirmos, e só evoluiremos um amparando ao outro. Não tem outra maneira. Embora a evolução ela é individual, o trajeto é individual, nós temos que nos auxiliando, e nos auxiliando nós cresceremos todos com certeza. Então, vamos pensar nisso. Família. Família é um projeto de Deus. E nós sabemos que as afeições do espírito, elas sobrevivem à destruição do corpo, elas permanecem e elas se perpetuam para sempre. Então, com o espiritismo, nós entendemos que esse conceito de família, porque nós temos um início e não teremos um final, ele se amplia por admitir que os laços da parentela são pré-existentes à jornada atual. Então, as famílias das quais nós fazemos parte nesse estágio evolutivo, elas vêm de há muito tempo. Então, não é de hoje. E elas se perpetuarão por muito tempo. E talvez até eternamente, porque nós temos a eternidade pela frente. A afeição real de alma a alma, nos fala Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos,
não tem nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. E isso que nós referendamos hoje de manhã, e todos nós, se pararmos para refletir, nós vamos entender as afeições. Muitas vezes nós perdemos os nossos entes queridos prematuramente. E sabemos da dor de pais perderem, entre aspas, seus filhos. A doutrina espírita nos explica e nos mostra, neste embasamento, que nós não os perdemos. Apenas eles antecedem a nossa partida. E o sentimento maior que nutrimos uns para com os outros, eles persistem para todo sempre. O único problema que eu vejo não é o fato de nós desencarnarmos, de nós morrermos fisicamente. O problema é ter a certeza que nós nos reencontraremos um dia. E não é simplesmente na hora de eu desencarnar. E sim o fato de eu construir em mim essa transformação que se faz necessária para que eu atinja um estágio em que efetivamente nós possamos nos encontrar num futuro muito breve. Porque como nós temos evoluções individualizadas, cada um de nós trazemos toda a nossa bagagem cultural, intelectual e moral, nós não sabemos quando os reencontraremos, mas temos a certeza que nós estaremos juntos sim um dia. Porque o amor é indissolúvel, o amor é para sempre. Jesus já nos dizia nessa outra passagem do Evangelho: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E isso é muito importante para nós entendermos da família consanguínea e da nossa família espiritual. Quando Jesus, vocês lembram dessa passagem? Só para nós relembrarmos. Quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande, isso está no capítulo 14 do item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Repetindo, quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar a sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam: ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhes disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sabemos que Jesus jamais renegou os vínculos, tanto que ele nos fala para honrarmos pai e mãe, e sempre deu provas plenas desse amor filial. Nós sabemos que Jesus, depois da morte de José, que nós não temos premente uma data fixa quando José desencarnou, nós não temos ainda a noção da grandiosidade desses espíritos chamados Maria de Nazaré, a mãe da humanidade, e José. O dia que nós tivermos ciência dessa grandiosidade, que eles se anularam para que pudessem receber Jesus e estiveram sempre ao seu lado até os 30 anos, Maria principalmente, José desencarnou antes, para deixar plenamente as condições necessárias para que Jesus exercesse o seu mandato messiânico. Então, nós sabemos que Jesus jamais foi contrário àquilo que ele pregou. O que ele chamava a atenção, assim, é as afinidades. Não é assim? Muitas vezes nós somos muito mais irmãos com amigos que conhecemos, que nós sabemos que são reencontros, do que nossos próprios irmãos ou parentes consanguíneos. É a lei da afinidade, por isso que Jesus sempre aproveitava todos os instantes para nos educar, para nos ensinar e para nos mostrar, através de onde ele se encontrava, os ensinamentos preciosos para reforçar em nós a necessidade da mudança, sempre pregando a boa nova. E no capítulo
no Êxodo também, capítulo 14, item 8, ele fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que fala exatamente o que eu estou comentando com os senhores. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho. Eles apenas lhe fornecem o corpo da carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os desse modo a progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família como parentes próximos são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, ou separados por antipatias igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Continua Kardec falando. Existe, portanto, duas espécies de família, as por laços espirituais e as por laços corporais. As por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação dos seus membros. A união das famílias, ao contrário por laços corporais, é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Então, muitas vezes acontece, e a gente não consegue entender, porque nós temos determinado elemento, filho, irmão, enfim, na nossa família, que é totalmente contrário ao direcionamento, à maneira de agir, muitas vezes, do grupo. Muitas vezes esse espírito também não faz parte da família espiritual. E a ele é dada a oportunidade de vir num lar probo, equilibrado, amoroso, para que ele tenha a oportunidade de aprender, solidificar nele esses laços necessários de amor e fraternidade. E, normalmente, tudo o que acontece nesse planeamento divino vem para que se doe, para que aprendamos, para que aquele que vem com essa problemática, muitas vezes, nos teste nas nossas virtudes, na nossa tolerância, na nossa persistência, na nossa paciência, enfim, no nosso desprendimento, na nossa solidariedade. Então, todas as vinculações que temos na família é para a construção de todos. Quando nós tivermos essa noção, nós modificaremos as nossas condutas integralmente. Porque nós vamos atuar muito mais incisivamente, como a Samira bem salientou, e nós todos sabemos através da doutrina espírita, o combate que nós temos que ter com o nosso egoísmo e com o nosso orgulho, que é a nossa grande problemática. Vamos falar um pouquinho sobre o lar e família, porque o lar e família, que é a estrutura inicial e não os filhos, que se cria, que é estabelecida para que se fortaleça, enfim, a chegada dos novos espíritos reencarnantes. Ela inicia com o casamento, uma união estável. A maioria, nós sabemos, é do tipo provacional ou expiatório. Alertar a todos, é rara a situação que a afinidade é verdadeira, raros se apoiam, porque todos nós nos apaixonamos, né, pela silhueta, pelo algo, assim, a gente acaba se unindo. Mas nem sempre essa atração, essa paixão, esse amor dizem respeito à afinidade verdadeira, que é uma construção. A maioria de nós, infelizmente, é do tipo expiatório. Nós acabamos nos unindo porque temos débitos, né, a reparar. E é assim que efetivamente acontece. Por isso que nós temos tantos conflitos.
Quando passa a fase da lua de mel, que se falava antigamente, eu acho que nem mais se usa esse termo, se existe lua de mel, acho que só ficou mel, porque a lua já se foi há muito tempo, né? Efetivamente, a gente vê que os problemas eles se sucedem muito mais rapidamente, né? Eu acho que só ficou mel, né? Não, ou ficou a lua? Já comeram também o mel? Meu Deus! Bom, quase sempre recebemos como cônjuges, olha, quem muito prejudicamos no passado. Então, quem acha que só tem crédito, gente, vamos parar para pensar, né? Porque normalmente a gente gostaria sempre que o meu dia só ter crédito. Nós sabemos as dificuldades. E tem aqueles que se acham em casa, mesmo a mulher acha que só tem crédito, tudo contigo. O contrário também, né? Com o homem também, achando que a mulher... E já acabou aquela época de a mulher tinha que fazer tudo. Só a rainha do lar. Rainha do lar para ser a nossa escrava, né? Isso também acabou, né? Então, importante finalidade do casamento é transformar o quê? As aversões em amizade e, se possível, em amor. Porque todos nós sabemos que já temos somos um pouquinho rodados, já temos um tempo, nós sabemos da importância da construção desses relacionamentos, o diálogo. Eu sempre falo que o relacionamento isso seja no casamento, é a arte de saber ceder. Mas não é sempre ele que tem que ceder, nem sempre é ela que tem que ceder. Os dois têm que haver um equilíbrio. E aqueles que dialogam, que falam, são aqueles que iniciam um relacionamento amoroso, unidos num relacionamento amigável, num relacionamento fraterno, e que nós sabemos, com o passar do tempo, a paixão vai arrefecendo, e aí cada vez salienta mais o amor, e se transforma, evidentemente, num grande e querido momento especial, que persiste com uma amizade muito maior na construção efetiva de uma união estável. Isso está na Vida Conjugal de Humberto Ferreira, um livro que eu também indico. Mas então, continuando, o que é o lar? O lar é o educandário doméstico. É no lar, quando os casais vivenciam esse respeito, esse relacionamento, que efetivamente vai se transformar um lar. Nós temos casas, nós temos apartamentos belíssimos, mas não temos um lar. Pode ser uma simples casa e ser um lar, diferentemente daquele que tem apenas um palácio, enfim, um castelo, né? Assim seja. Porque o lar é uma conquista do casal. Quem constrói o lar é o casal. Não há lar onde não hajam mentes unidas, trabalhando em rumos e objetivos iguais. Nós não tem aquela de os dois juntos se tornam um só, não. Os dois têm que ter os mesmos objetivos, olhar na mesma direção. Evidentemente, cada um com suas diferenças. Isso que faz o sentido da vida. Isso que faz também o tempero do relacionamento, nesse sentido. Né? Então, o lar exige o quê? Concessão. Se nós não fizermos, então, a arte de ceder, de conceder, das concessões, entendendo que não é como eu quero, é como tem que ser. Uma hora eu cedo, outra hora ele cede. É nessa consonância nos tais de direitos e deveres dos dois. É assim que funciona. Quando existe um meio autoritário, que já se passou há muito tempo, que o pai mandava, aqui mandou eu e deu, esse tempo já acabou. Ou pelo menos para alguns ainda persiste, né? A renúncia. Saber renunciar muitas vezes. Quantas vezes nós tomamos atitudes drásticas, birrentos que somos, e a gente sabe que está errado e não quer voltar atrás. Então, são as concessões, são as renúncias que nós temos que fazer. A tolerância. Nesse relacionamento, nós temos que tolerar quantas coisas. E quantas coisas, ou quantas atitudes nossas que são toleradas pelos nossos parceiros, nossos cônjuges. E a fraternidade, que é fundamental. E dessa maneira que a gente vai construindo um verdadeiro lar. Família, então, segundo nos diz André Luiz nos Domínios da Mediunidade, é a reunião de almas em processo de evolução, de reajuste e de aperfeiçoamento. Vejam que é uma grande verdade que André Luiz nos traz.
E também diz, é um laboratório de experiências reparadoras. É escola de aprendizagem e redenção. Isso a Joana nos diz em SOS Família. Então, convivência em família, ela implica em várias situações. Quando os pais não têm esse diálogo, não têm esse respeito, e os pais que se digladiam, cada um querendo impor a sua, entre aspas, verdade, começam a aparecer os conflitos. Então, quando os pais começam a destacar um filho em detrimento do outro. Normalmente é assim, pela lei das afinidades e muitas vezes dos interesses, das rixas que se estabelecem, nós colocamos muitas vezes como escudo um filho na frente e nos atritando. Então, nós vemos irmãos que se detestam, outros que se amam, que são companheiraços. Nós vemos filhos que amparam e nós vemos filhos que agridem os pais, que só têm os tais os direitos, como eu já salientei. Então, segundo Roque Jacinto, no livro Filhos como Educados, ele nos diz, são espíritos em evolução, retornando à vida física para se redimirem dos fracassos do passado. Com certeza, todos nós tivemos vários fracassos e temos a oportunidade agora de nos redimirmos e nos redicionarmos de uma maneira mais rápida e mais eficaz, construindo efetivamente um relacionamento estável e equilibrado. E um alerta, as dificuldades de convivência, ela pode não decorrer das passadas divergências, porque nós temos o hábito, nós espíritos, nós somos muito pródigos, tudo é obsessor e tudo é de vida passada. Então, tudo que acontece conosco é todo das vidas passadas, e eu brinco como pediatra que quando eu comecei a exercer minha profissão há 30 anos atrás, porque eu já estou por 30 e tantos, 30 anos atrás, no Brasil era muito pródigo, em determinado tipo de região, nós tínhamos muitas parasitoses. Então eu brincava que tudo era culpa dos vermes. Então tudo era os vermes. Qualquer coisa que acontecia com as crianças era problema dos vermes. E hoje em dia nós temos que ver isso, que eu vejo na Casas Espíritas, tudo é culpa do obsessor. Mas o obsessor vem por nossa incúria, nós que os chamamos. E nós também criamos muitos problemas, né, aqui, pela nossa incapacidade de conviver em harmonia. Por quê? Pela falta de educação. Então, tem muito problema, não é do passado, não é do obsessor, é para a nossa maneira de agir. Bom, sinais de alarme, então, só para a gente... Eu estou quase na metade. Sinais de alarme. No relacionamento, isso aqui, cada um reflita. Silêncios injustificáveis, casais que não se falam. Cada um deita, estamos juntos, mais distantes. Perda do gosto de conversar. Casal que não conversa, já tá, olha, isso é sinal de alarme, gente. Tédio inexplicável. Não precisa me comentar. Irritabilidade constante. Aquele que vive irritado. Mas vive irritado por quê? É comigo? Tem que pensar. Tem que parar para pensar. Atritos contínuos. Aqueles que não conseguem falar, estão sempre se atritando. Isso são sinais, nem é mais de alarme, é de perigo já. Raiva disfarçada. Falta de intercâmbio de opiniões. Só prevalece as minhas, não interessa do outro. Eu não faço concessões. Desinteresse pelos problemas do outro. Isso é problema teu, não é problema meu. Agressão. E não é agressão só física, também tem agressão física. Nós sabemos disso. Principalmente a mulher, que é muito agredida pelo homem. Mas a agressão verbal, agressão moral. Né? Então, e os relacionamentos pais e filhos? Como é que estão os relacionamentos pais e filhos? Nós sabemos das consequências que vão criar, porque elas vão abrindo distâncias, como a Samira mesmo salientou, das culpas e as mágoas, porque nós criamos muitas vezes determinada situação, que a pessoa muitas vezes nos magoou, nós, pelo nosso orgulho, achamos que ela não devia ter, a pessoa nem viu o que fez. E muitas vezes nesses relacionamentos, é muito comum nas famílias, abrem-se brechas sangrentas, a gente fica muitas vezes, se isola e não se fala,
E se fica muito tempo, então é aquele problema que nós sabemos. Eu não falo com meu pai, não falo com minha mãe, porque minha mãe sempre protege A, B ou C, e nós nos colocamos como vítimas. E essas dificuldades vão abrindo as distâncias. E os espinhos da incompreensão que vão produzindo, então, feridas, que são, muitas vezes, dificuldades extremas para que nós consigamos saná-las e nós nos recuperarmos. Tudo isso nesse grande pequeno livro SOS Família do Divaldo. Então, atitudes preventivas. Já conciliando a gente se entende. Então, quais são as atitudes preventivas? Exame das ocorrências, abrir o coração um para o outro. Então, através de quê? Do diálogo. Vamos conversar. Melhor coisa que tem. Tem um momento propício para isso. Não deixemos de fazer. Providências para sanar os males. Temos que analisar, temos que refletir, temos que ouvir o outro. E como fazê-lo? Educando-se, dominando a sua vontade, superando as suas deficiências espirituais, empenhando-se no esforço próprio. Melhores defesas, quais são? A prece e a religiosidade. Nós vemos o que está faltando, e a gente viu pelas estatísticas que a própria Filipa apresentou, e nós estamos vendo o que está dificultando os relacionamentos que trazem consigo essa religação com Deus, independente de credos. Junto com a religiosidade vêm os valores éticos, os valores morais. E a prece e a religiosidade, elas trazem isso junto a gente. E nós temos que intensificar, porque o Espiritismo é pródigo nos mostrar racionalmente a necessidade que temos de nós nos religarmos com Deus. Eu já estou quase terminando, senhora. Vigilância espiritual. Aí sim, como o Antônio também referendou, os obsessores. Nós sabemos que nós temos que estar vigiando, não os outros, como Jesus falou, vigiai e orai, que a gente vigia os outros e ora para nós. Não, nós temos que orar sim para nós e para os outros pedindo proteção, mas nós temos que vigiar os nossos pensamentos, nós temos que vigiar as nossas atitudes. Quando nós entendermos esse vigiai e orai que Jesus quis falar, ele é de uma grandiosidade extrema, ali está uma preciosidade de ensinamentos. Porque se nós entendermos, nós, consequentemente, evitaremos muitos danos a nós e ao nosso próximo. Cultivo dos ideais nobilitantes. Nós sabemos disso. Vocês vivem outra realidade aqui em Portugal, um pouco diferente do Brasil. Mas vocês, quem não tem, quem não precisa de ajuda? Quem não está enfrentando o problema de enfermidade, que necessita de um amparo? Então, o trabalho na filantropia pode ser feito na hora. Nós todos queremos realizar grandes coisas. Não há necessidade de fazer isso. Pode ser pequenas coisas. Aquela senhora que mora no meu prédio, que já não tem mais familiar, eu posso ir lá fazer uma visita, emprestar meu ouvido, falar, dar um abraço. Né? Tem tanta coisa que nós podemos fazer, que nós podemos auxiliar. Né? Nós temos também, se não aqui, nós temos ali nossos irmãos necessitados, como eu falei na África, nós temos na América, nós temos no Oriente, nós temos os problemas graves, que nós podemos auxiliar, sim. Eu posso também ir para um hospital, auxiliar as crianças, as pessoas enfermas que necessitam de um sorriso, de um apoio. É importante que se faça. São todos uma série de doações. O jovem ele vem apto para fazer doações, ensinar desde pequeno a ser fraterno, solidário, auxiliar, respeitar as pessoas com mais idade, respeitar os que enfrentam dificuldades por perdas através de acidentes ou por terem nascido com alguns problemas congênitos. A solidariedade. É isso que nós temos que aprender. E a família é este educandário que possibilita-nos realmente, nesta troca, essas reflexões, para que nós construamos em nós o reino dos céus que Jesus nos prometeu. É através desses trabalhos que nós concretizaremos. Já estou terminando. Então, nesse livro, Roque Jacinto, Filhos como Educar, ele nos diz, o lar é semelhante a uma embarcação lançada ao mar da vida, enfrentando tormentas e calmarias.
convocando o casal ao entendimento mútuo nesta longa viagem. Que nós saibamos entendê-la, nós sabemos, através dessa compreensão, agradecer a Deus por ter dado nossas famílias, com o de bom que existe nelas, com as dificuldades que existem nelas, porque ali está o melhor lugar para que desenvolvamos em nós essas virtudes tão necessárias para nossa transformação, nosso aprendizado e gradativamente construir então a nossa felicidade, felicidade que todos nós almejamos. Eu queria agradecer aos senhores mais uma vez pela paciência, pela acolhida, pela fraternidade. Muito obrigado a todos. Obrigado.